E a medalha de prêmio, o ser humano é descartável no Brasil. Como um modo de usado, bombril, cadeia, brabo que o sistema não quis. Escudo que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu tinha falado num desses vídeos para trás aí, alguém me questionou alguma coisa, acho que foi na live que eu fiz, sobre é, se eu acreditava Jesus ser Deus, e eu tinha dito que não, que Jesus não seria Deus e que seria o enviado de Deus, né, como o próprio Jesus disse. Eu não consigo entender, eu já vi outros exegetas fazendo exegese sobre isso, e eu nunca, só para vocês terem ideia, eu sou amigo do Sabino, por exemplo, mas eu não fico perturbando o Sabino no WhatsApp com essas questões, por exemplo. Mas qualquer live dessa que tiver oportunidade, eu vou entrar lá e vou fazer esse questionamento, ou ver se ele faz essa exegese em alguma outra oportunidade, para eu ver o que ele vai dizer, como ele vai fazer, né? Então, assim, como vocês sabem, eu já disse, eu fiz teologia, minha primeira graduação foi teologia, lá nos anos 90, né? Finalizei, acho que em 99, acho que foi 99, e fui convalidar em 2000 e alguma coisa assim. Em 2000, e por um acaso, eu estava lá no aeroporto e encontrei o meu professor de era um professor pastor da igreja presbiteriana, professor Samuel Ferreira, inclusive ele tem livros escritos, uma pessoa super bacana, né? E ele me falou que os diplomas estavam sendo convalidados, tinha uma lei tal, tal, tal. Foi aí que eu me atentei para convalidar este diploma, do qual eu convalidei e nunca fui buscar de fato, entendeu? Mas tá tudo regularizadozinho. Então, e eu sempre tive essas curiosidades, ficar atento a algumas coisas e tal. Como eu já disse aqui diversas vezes, eu creio que Jesus é o filho de Deus, mas eu não consigo encontrar os elementos que digam assim, Jesus é Deus, como as pessoas falam, Jesus disse eu sou. Aí tá lá em João, você pega aqui João, por exemplo, você pega aqui diz que deixa eu ver, João 58 e 59, onde Jesus diz eu sou. Só que é impressionante essas coisas de você ficar fazendo é, uso ou se utilizando apenas de versículos isolados. Eu não gosto muito da questão dos versículos, porque eu acredito que você pega aqui num versículo, você pega uma frase e divide ela em duas, às vezes até em três partes. Isso é meio complexo. Aqui os 58 e os 59 vão dizer assim, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vão dizer assim: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ou seja, Jesus fugiu, né? Porque se não fugisse, seria morto. E aqui, de fato, é bem isolado para você ler, porque eu teria que ler o versículo 8 todinho. Eles são 59 versos, né? Um texto, 59 versos. Teria que lê-lo totalmente para poder ter uma visão mais clara. E aí eu digo uma visão mais clara para as pessoas. O ideal é sempre ler tudo, né? A gente está lendo o capítulo isolado porque é onde tem uma conversa nesse sentido. Mas se você pegar aqui, por exemplo, no 24, no verso 24 no mesmo capítulo, diz assim:
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Então, Jesus está falando aqui realmente de Deus. Ele não está falando dele mesmo. Ele está falando aquele que me enviou. Quem foi aquele que o enviou? Alguém o enviou e não foi ele mesmo, né? Ele poderia ter dito, acho que não haveria problema nenhum em Jesus se assumir, vamos dizer assim, vamos só supor que Jesus tivesse uma cronologia, ou que ele tivesse uma agenda a ser cumprida. E chegar um momento em que ele poderia ter dito, olha, eu sou Deus e tal e tal e tal. Ele nunca disse isso diretamente. Qual a dificuldade que Jesus tinha para assumir que ele era Deus diretamente? Quais são essas dificuldades? Quais eram essas dificuldades? Porque partindo do princípio que ele fosse Deus e que em diversos momentos, e eu já falei aqui que Jesus, eu já disse aqui diversas vezes, olha, não era um momento. Jesus fugia, andava pela marginalidade. Quando eu estou falando marginalidade, não é de bandidagem, é as áreas da periferia. Ele andava por fora da cidade, pelas marginais das cidades, né? Ou seja, pelas estradas vicinais, como a gente costuma falar modernamente, né? Ou seja, Jesus andava por fora. Por quê? Porque ele estava fugindo não só dos perseguidores, dos haters, que ele tinha muito, como andava dos haters e dos stalkers também, porque existiam stalkers também, pessoas que perseguiam Jesus para obter alguma coisa dele, né? E então ele andava por fora. Mas era para ter chegado um momento em que Jesus resolvesse algumas questões. E é isso que nós não conseguimos. Quando eu digo nós, eu preciso me incluir nessa. Nós não conseguimos resolver esse cálculo matemático, porque quando os religiosos vão ter com os ateus apertam eles e tem malabarismos. Eu vi o Antônio Miranda fez uma pergunta aí no podcast que o Rodrigo Silva participou, e depois o Vilela meio que sabotou mesmo o Antônio Miranda. Isso fica claro, mesmo o Antônio Miranda pagando, né? Porque para você ter seus comentários lidos, suas perguntas lidas lá no Vilela, você tem que pagar, né? Mesmo o Antônio Miranda pagando lá, o Vilela não fez questão do Antônio Miranda, ou seja, jogou na lata de lixo. E a outra questão que foi feita, a pergunta que foi feita, o Rodrigo Silva não conseguiu responder. Começou a embolar, usar argumentos retóricos e não conseguiu responder. Então, assim, existem questões que realmente elas são apertadas. O religioso, ele precisa entender, ele precisa compreender que realmente existem questões que são espinhosas e de difíceis soluções e que requer um estudo mais acurado, né? Assim, mais dedicado, mais forte, porque a coisa vem com tudo. Aí é onde entra o William Lane Craig, né? Então, assim, é lógico que existem outras pessoas. A gente vai falar de William Lane Craig como se ele fosse o único exegeta, o único apologeta do planeta, e não é. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Entendeu? Ele é muito bom. Então, alguns impersonalistas, né? Estou usando um termo que a gente usa muito na cultura indiana, né? Ou seja, os mayavadas, os ateus, essas pessoas têm certas dificuldades para
lidar com William Lane Craig, para debater com ele, né? Então, existem coisas que são difíceis mesmo. Mas aqui você tentar, eu acho muita forçação de barra você tentar dizer que aqui Jesus está assim, batendo martelo e dizendo, eu sou Deus, porque Deus lá, eu acho que lá com, deixa eu ver onde é que tá aqui, acho que em Êxodo, é porque eu botei o celular aqui na coisa, acho que está em Êxodo, que fala, Êxodo 3, que vai dizer que Deus diz eu sou, né? E aí as pessoas querem fazer essa conexão, né? A Bíblia é um livro de conexões, você encontra essas referências, você pega aqui uma Bíblia aqui, isso tudo embaixo aqui são textos, não possíveis textos para corroborar um outro texto. Eu não estou dizendo que isso que não seja real. O problema é que o Velho Testamento e o Novo Testamento foram escritos para grupos de pessoas totalmente diferentes. O Velho Testamento, como nós costumamos chamar, e o Novo Testamento ele deveria começar a partir do momento em que Jesus abandonou o corpo, né? Assim que ele voltou pro Pai. Por quê? Essa é a minha interpretação da coisa. Porque Jesus ainda viveu como um judeu, em terras judaicas, com pessoas judias, interagindo e reagindo às questões judaicas. E não existia cristianismo quando Jesus estava vivo. Jesus era o Cristo. E após a sua partida é que o cristianismo passou a existir, né? E contou com vários outros fatores e elementos. Então, eu continuo dizendo, afirmando que eu não consigo encontrar elementos que tenham, não é clara, não há uma questão clara em que Jesus tenha dito assim, eu sou Deus. Senão ele não falava assim, olha, aquele que me enviou e me falou coisas, e essas coisas que eu tenho falado para vocês, mas vocês não entenderam até hoje que eu estava... Então é meio complexo, né? Meio complexo. Mas nada disso inviabiliza ou deve ser motivo para alguém perder fé em Deus ou qualquer coisa parecida. Isso é totalmente desnecessário. Isso não vai tornar nenhum ateu superpoderoso ou qualquer coisa que a pessoa possa imaginar. Não. Deus continua sendo Deus, e eu vou repetir o que eu já disse anteriormente, Deus não está preso nesse livro, não está preso naqueles, não está preso nessa TV, Deus é Deus, está acima de todas as coisas. Se tiver preso, é um gênio da lâmpada. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.